Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Rodrigo Moraes e hoje a gente entra na terceira parte da aula sobre a Era Vargas, a terceira e última parte. As instruções da aula estão no Google Classroom e eu gostaria que vocês pudessem assistir a essa videoaula e logo na sequência fazer a leitura das páginas finais do livro, tá? Na última aula, a gente estava tentando mostrar como que foi estruturado a ditadura de Vargas do Estado Novo, né? E a gente tem que entender que foi possível ao Vargas construir essa estrutura, porque ele contava com apoio da classe trabalhadora, né? Dos trabalhadores. Ele fez de uma maneira muito hábil uma interlocução direta com os trabalhadores, tanto por meio do rádio quanto do cinema, e perseguiu também, né, as oposições, então lideranças opositoras, intelectuais, movimentos de esquerda, e depois de assumir o poder total no Estado Novo, também os movimentos de extrema direita, centralizando o poder nas suas mãos. Então, é por isso que a gente costuma usar para Vargas, né, o conceito de populismo. Na página, se não me engano, aqui 120, deixa eu conferir aqui, na página 124 do livro, tem inclusive uma crítica, né, à teoria populista, né, feita pelo autor, que é interessante. O autor apresenta no final do capítulo, na última página da teoria, né, antes de entrar nos exercícios, uma proposta de uma visão assim, de um trabalhismo, né, que é uma visão alternativa ao conceito de populismo, mas que acho que se vocês fizerem a leitura, vocês vão perceber que tem muitas similaridades. Porque o que foi? Assim, eu particularmente enxergo o populismo na era Vargas. Não entendo como o autor do livro que os trabalhadores eram simplesmente passivos. Até é compreensível que quando surgiu o conceito de populismo, o Ottaviani é um dos que trabalham esse conceito de populismo no Brasil, tá? Então fica, para quem quiser, fica a dica do livro, tá? Do Ottaviani, O Colapso do Populismo no Brasil. Ele trabalha esse conceito de populismo. Mas o que a gente entende por populismo ou o trabalhismo? É a relação estreita, bem próxima do líder, tá? Vargas, com os trabalhadores. Com as classes populares em geral, mas principalmente com os trabalhadores. E como é que ele fez isso? Bom, isso nós vimos também na última aula, que isso foi feito por meio da legislação trabalhista, pela perseguição às oposições e por uma sistemática propaganda, tá? Assim como uma educação voltada para glorificar a nação e o líder e o chefe da nação, que era o Vargas. E nesse sentido eu trouxe inclusive dois cartazes, um do Hitler na Alemanha e um do Vargas no Brasil, praticamente no mesmo período. Não são poucas as semelhanças entre o governo de Vargas no Brasil e o governo de Hitler na Alemanha. Não são poucas as semelhanças entre o modelo populista do Vargas, de um Estado forte e centralizador, assim como o do Hitler, no totalitarismo, um Estado forte e centralizador. Agora, a diferença é que o totalitarismo europeu, tanto Stalin na União Soviética, como Hitler na Alemanha, como Mussolini na Itália, eles enxergam fundamentalmente a guerra como um mal necessário ou um meio de se alcançar a grandeza da nação. E nós não temos esse componente no Brasil. E em alguns dos totalitarismos também a questão da xenofobia, tá? E do racismo, né? A perseguição a homossexuais, judeus, ciganos, né? Minorias.
e uma coisa que a gente também não percebe no evento populista. Tá? Essas são questões ligadas fundamentalmente ao totalitarismo. Mas o que o totalitarismo e o populismo têm de semelhanças? Um Estado forte e centralizador, a figura do líder como o grande chefe da nação, que sabe mais, que enxerga melhor, então devemos confiar cegamente, não questionar. O uso da propaganda, né? O uso da escola como forma de moldar os jovens, né? O caráter dos jovens desde cedo a glorificar a nação e o líder. Essas são semelhanças importantes. O apoio das classes trabalhadoras e, ao mesmo tempo, o nacionalismo. Tá? Essa é uma questão muito importante. Tá? O nacionalismo, a defesa dos ideais da nação. Aí a gente vai falar tanto no aspecto político, econômico quanto social. Agora, apesar do flerte entre Hitler e Vargas, e o Hitler queria sim expandir as relações políticas e econômicas alemãs na América, Vargas não é à toa que ele vai dar de presente a Olga, né, pro Hitler. Então quem assistiu o filme Olga aí viu essa questão final. Mas o Brasil vai ficar do lado da Alemanha? O Brasil vai fechar acordos e relações com a Alemanha? A resposta é não. Porque na mesma época em que Hitler, na Alemanha, buscava ampliar os seus interesses econômicos e políticos na América, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, muito também por conta da crise econômica que os Estados Unidos viveram, né, após 1929, também procuraram ampliar os seus interesses na América. Na verdade, não é nem só ampliar, seria uma questão mais de uma mudança de estratégia dos Estados Unidos com relação ao restante da América, porque os Estados Unidos sempre consideraram a América o seu grande quintal. Mas a estratégia muda a partir da década de 30 e é o que a gente chama de política da boa vizinhança. O Mário com certeza vai trabalhar isso com vocês, mas é graças a essa política da boa vizinhança, de trocar a intervenção militar por relações diplomáticas e acordos comerciais e econômicos, que há uma aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos. Dessa aproximação resultam recursos que o Vargas vai usar para criar a CSN, para criar que é a Companhia Siderúrgica Nacional, para criar a Companhia Vale do Rio Doce, para investir em hidrelétrica. Então esses recursos que vêm dos Estados Unidos fazem com que o Brasil feche uma aliança com este país. E quando vem a Segunda Guerra Mundial, por conta dessa ligação do Brasil com os Estados Unidos, e o Brasil vai começar a fornecer mercadorias, produtos para os países aliados na Segunda Guerra Mundial. E o Hitler vai bombardear alguns desses navios brasileiros, alguns navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães que chegavam muito próximo, inclusive, da costa brasileira. E por conta dessa questão da Alemanha, que constituía os chamados países do eixo, né? Era o eixo Roma, Berlim, Tóquio, né? Itália, Alemanha, Japão. Então, o eixo, né, contra os aliados e o Brasil do lado dos aliados, e aí os submarinos alemães afundam alguns navios brasileiros. E o Brasil pede retratação, há manifestações no Brasil contra os países do eixo, porque até então o Brasil não estava diretamente no conflito. E o Vargas faz questão de que soldados brasileiros possam ir para o palco, né, da guerra na Europa e lutem na Europa. E por que o Brasil era importante na guerra? O Brasil era importante na guerra por várias questões.
Primeiro porque com a expansão japonesa no Pacífico, países europeus e mesmo os Estados Unidos perderam muitas de suas colônias e parceiros comerciais, né? A Ásia, o Sudeste Asiático, era basicamente de colônias europeias, né? Colônias de países europeus que produziam produtos de gênero alimentício, tropical e matéria-prima, entre eles a borracha. Então, um dos interesses da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos queriam? Fundamentalmente isso, borracha. E foi criado o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, o SENTA, para um esforço de guerra em que foram principalmente aqui nordestinos, convocados com status de soldado, eram soldados da borracha, para ir para a Amazônia, para recolher a seiva da seringueira, para fazer borracha, para utilizar no esforço de guerra dos aliados. Isso porque a gente sabe que o Brasil havia sido, no passado, ainda na República Velha, no final do Império, início da República Velha, um grande produtor e exportador de borracha, mas o contrabando de sementes e de plantas para o Sudeste Asiático e a aclimatação delas lá fez com que a nossa exportação caísse. E agora o Brasil volta a ser um importante exportador de borracha. Mas como extrair essa borracha em grande quantidade e de uma hora para outra? E aí que entra o soldado da borracha. O governo vai criar esse Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, o SENTA, e o trabalhador nordestino vai sentar o bumbum num pau de arara e vai para a Amazônia. Aqui é interessante, ó, esse cartaz aqui é o kit de equipamentos que era fornecido pelo SENTA para os trabalhadores. Agora, o Brasil estava satisfeito só com fornecer borracha? Não. Vargas queria mais. Queria participar da guerra, efetivamente do combate. Com muito custo, ele conseguiu convencer o presidente dos Estados Unidos e um destacamento de soldados brasileiros, contrariando todas as expectativas, foi ser treinado pelo exército estadunidense para poder participar da guerra, do combate, do conflito. Um jornalista brasileiro havia dito, inclusive, que era mais fácil uma cobra fumar do que um soldado brasileiro ir lutar na Segunda Guerra. Pois bem, não é à toa que a Força Expedicionária Brasileira, essa força militar do exército, criada para ir lutar na Europa, usou como símbolo esse aqui, a cobra fumando, né? E esse virou o grito de guerra, a cobra vai fumar, o bicho vai pegar. Assim como a Força Aérea Brasileira, recém-criada e que vai também participar e vai ser treinada nos moldes do exército estadunidense, né? E aí esse era o símbolo da Força Aérea, com os dizeres senta a pua, que seria uma coisa do tipo assim, dar uma porretada, descer o porrete, que é o ímpeto guerreiro, né? E aí que no corpo, né, dessa ave, o Cruzeiro do Sul, e ironicamente, né, a ave escolhida pela Força Aérea Brasileira é uma ema, né, que parente do avestruz, me desculpa aí os biólogos se não for, mas é a ema, que é um pássaro que não voa, né? Então fica aí a ironia, né, do símbolo da Força Aérea ser uma ave que não voa, mas tudo bem. O Brasil foi lá, lutou, os brasileiros lutaram, o exército foi muito, muito feroz assim, nas batalhas. Tem algumas histórias bem interessantes aí, não vou entrar nos detalhes, mas a verdade é que os brasileiros da FEB fizeram bonito e venceram todas as batalhas de que participaram. Tá certo que eram exércitos assim de segunda linha das forças alemãs, mas mesmo assim eram forças alemãs já mais desgastadas, mas os brasileiros eles lutaram com ímpeto. E a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que o Vargas tanto insistiu, tá, que acontecesse, e aconteceu, né, nós estamos mostrando aqui,
tem relação direta com a crise da era Vargas. Tá? Então, essa participação tem relação direta com a crise da era Vargas. Por quê? Bom, porque nós, brasileiros, lutando na Europa pela liberdade e pela democracia contra os países do eixo, né, onde haviam ditaduras do Hitler, né, do Mussolini, o poder ditatorial do imperador Hirohito no Japão. Então, peraí, nós, brasileiros, lutamos na Europa pela liberdade e no Brasil não temos liberdade? Nós, brasileiros, lutamos na Europa por democracia e nós não temos democracia? Então, essa é uma contradição que veio à tona com o Manifesto dos Mineiros, tá? Que questionava exatamente esta contradição. Como lutar na Europa contra regimes autoritários, sendo o Brasil uma ditadura? E essa contradição, ela cresce, ela é explorada pelos inimigos do Vargas, muitos daqueles que têm interesses em abrir o Brasil, né, fazer uma abertura econômica. A gente tem, não é um dedo não, é uma mão, um braço inteiro dos Estados Unidos a favor disso. O general que comandou as forças brasileiras na Europa, o general Marechal, né, Eurico Gaspar Dutra, ele foi treinado pelas forças estadunidenses e foi também doutrinado nesse sentido de que, olha, assim que terminar a guerra na Europa, vocês brasileiros têm uma missão dentro do próprio país, que é a redemocratização, que é a busca das liberdades, né, restaurar as liberdades. E quando o exército volta, ele questiona o próprio Vargas, porque se o que justificou a criação do Estado Novo era a ameaça comunista lá em 1937, agora em 1945 já não havia mais essa ameaça comunista no Brasil. Então o Vargas ele é obrigado a retroceder, ele marca eleições, ele permite a volta dos partidos políticos, inclusive do Partido Comunista Brasileiro, tá? Surge um partido extremamente importante para o período que vem agora, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que é o PTB, que quer lançar inclusive o Vargas como candidato, e aí essa é uma outra questão que a gente vai abordar depois, né, a campanha queremista, porque muitos queriam Vargas nas eleições, e isso deixava a oposição muito desconfortável. E a gente vai ter a extrema-direita com empresários ligados ao capital internacional, ou seja, empresários brasileiros que queriam se unir às empresas estrangeiras e vir atuar no Brasil. Então, essa galera vai se reunir em torno de um outro partido, que é a União Democrática Nacional, o UDN, tá? Vão ocorrer eleições, mas aí tem algumas questões de o Vargas trocar a polícia, o chefe de polícia do Rio de Janeiro, e aí ficam acusando o Vargas de que ele vai querer dar um novo golpe, e aí, para que ocorram as eleições com tranquilidade, o Vargas ele renuncia, ele sai, ele entrega o poder e as eleições vão ocorrer sem a participação do Vargas, com uma junta governativa fazendo a transição. Esse é o fim da era Vargas, tá? Vargas vai ser julgado por algum crime? Não. Vai ser investigado as torturas, as prisões e as mortes do regime do Estado Novo e mesmo antes, a partir de 1935, quando endurece o governo de Vargas? Não. Vargas não vai ser responsabilizado nem investigado por nada do que ele fez. O que fica dele é um legado muito forte do processo de industrialização, das leis trabalhistas, né, como verdadeiro pai dos pobres, enquanto na verdade ele foi a mãe dos ricos. Eu espero que tenha contribuído com vocês, agradeço a todos e até a próxima semana. Muito obrigado.